Olá, bem-vindos ao segundo direto às quintas-feiras aqui no Instagram do Feng Shui Vivencial, onde todas as quintas-feiras nós falamos sobre Feng Shui Vivencial. Todas as quintas-feiras vamos estar à conversa com o Feng Shui Vivencial e hoje temos uma convidada especial, que é a Catarina Batista, que não só é terapeuta de várias áreas, como também trabalha comigo no Feng Shui sistémico. Vou chamar a Catarina para ela entrar no nosso direto para falar um bocadinho com vocês do que é um sistema, do que é o Feng Shui sistémico. Ora, vamos aqui chamar a Catarina, ok. Nestes lives eu vou falar sempre um bocadinho do Feng Shui vivencial, no sentido dos cursos, dos workshops, e vou trazer sempre um convidado que ou trabalha comigo, está na minha equipa, ou já trabalhou comigo no Feng Shui sistémico, ou tem um trabalho que eu acho que se destaca nas áreas da terapia. Neste caso, a Catarina reúne os três. Portanto, a Catarina já fez o curso Feng Shui vivencial comigo, trabalha comigo, é uma das pessoas que trabalha comigo no Feng Shui sistémico e tem um trabalho notável como terapeuta. Bem-vinda, Catarina. Obrigada, Inês. Obrigada pelo convite. E Obrigada pela obrigada tua pelos disponibilidade. elogios. Olha, Catarina, eu vou-te fazer a pergunta da praxe, que eu faço a toda a gente que entrevisto aqui no Feng Shui vivencial, que é como é que tu achas que o Feng Shui mudou a tua vida? Se é que achas que o Feng Shui mudou a tua vida. Olha, eu acho que neste momento já não consegui viver sem Feng Shui. Ponto número um. Pronto. Eu também E não. isto diz efetivamente das transformações que eu já tive, não só na minha vida, como na minha casa. Pronto. Ahm, para quem nos está a ouvir perceber, efetivamente eu comecei por pedir um dia uma consulta à Inês. Pronto. E a partir daí nada foi como até aquele dia. Há um antes da Inês Porque ir lá à casa e um depois da Inês ir lá à casa. Porque os meus clientes, a maioria dos meus clientes vão exatamente, dizer. é isso mesmo. Há o antes e ao depois. Um, Efetivamente, a questão principal até foi uma questão de saúde, que efetivamente foi perfeitamente identificada também com aquilo que estava patente na casa. Tu identificaste ao pormenor a situação e efetivamente desde essa altura comecei a fazer transformações em casa. No centro da casa, principalmente, era onde estava ali a grande questão, uma questão de peso que eu tinha ali no centro da minha casa, nomeadamente na minha sala de comum, que foi resolvida, que foi melhorada e aquilo que eu posso dizer é que houve uma parte bastante grande que foi o Feng Shui que contribuiu, que foi eu também depois fazer outras alterações na minha vida, que levaram a que eu nunca fiz um tratamento para essa doença que foi diagnosticada dita incurável na altura. Pronto. A Um partir daí, tratamento do ponto de vista da medicina da medicina ocidental, ok? claro, sim. Sim, foi como, Uh, tudo com terapias alternativas e Alternativas com mudanças na casa, com mudanças no estilo de vida, com mudanças na alimentação, foi possível efetivamente haver esta melhoria que se vem, que vem sendo constante desde 2005, que foi a primeira vez que foste lá à casa. Portanto, 2015, perdão. Portanto, há 5 anos que tu vais em consulta anual, mas desde essa altura que as melhorias são constantes, não é? E são na progressivas. altura, não me recordo bem, mas tu se calhar recordas, na altura, como era uma questão de saúde, no primeiro ano nós fizemos mais do que uma consulta para irmos mais ao Fizemos. pormenor. Isso às Fizemos. vezes acontece quando são casos mais casos de saúde, casos de divórcios, de violência,
de infertilidade. Portanto, casos que precisam de uma intervenção mais cirúrgica, muitas vezes fazem-se mais do que uma consulta no mesmo ano. Efetivamente foi o que aconteceu. Tu fostes numa primeira consulta, marcamos uma segunda consulta para dia 1 mês, ao fim de 3 semanas eu tinha tudo feito do que te tinhas mandado, porque era para fazer para ontem. E então tu viestes efetivamente ao fim de 3 semanas, fizemos mais ajustes na casa e depois fizemos uma terceira consulta para afinarmos alguns pormenores em termos de ativações de algumas áreas na casa. E isto foi o princípio do Feng Shui na minha casa, na minha vida, e curiosamente ontem lembrei-me de uma situação que me aconteceu, porque num dos anos eu fui a uma agência de viagens buscar uns catálogos para umas viagens que eu queria fazer e coloquei exatamente na área correspondente às viagens lá em casa e nunca mais me lembrei que aquilo lá estava. Nunca mais me lembrei. Até que o ano passado, mais ou menos, olha, deve estar a fazer mais ou menos um ano, eu fui dar uma volta naquela zona da casa e peguei nos catálogos e tinha 3 catálogos. Um catálogo do meio era o catálogo da Madeira. E eu olhei para o catálogo e disse assim, isto é impressionante. Eu nunca tinha ido à Madeira e em maio fui à Madeira e eu hoje constato que efetivamente era uma das zonas de Portugal que eu não conhecia, que eu quis conhecer, que eu fui buscar um catálogo da Madeira e que pus lá e esqueci completamente que o catálogo lá estava e que ao fim de um ano, quando fui dar a volta àquela zona da casa, deparei-me com o catálogo da Madeira e que a viagem já tinha sido realizada. Portanto, isto é a prova provada de que o Feng Shui efetivamente funciona mesmo a nível do nosso inconsciente. Portanto, eu agora vou querer fazer uma viagem, não sei, as viagens estão todas canceladas, mas Agora são gente, internas. agora são Agora as as viagens viagens, são a internas. nível de Feng Shui, são maravilhosas, porque são viagens internas, viagens ao nosso interior, ao interior da nossa casa, com uma profundidade muito grande. Pronto. Não nos podemos esquecer que a maioria dos portugueses está em confinamento praticamente há 60 dias. É verdade. E hoje em dia nós temos a possibilidade de visitar museus e de ir a outras zonas do país internamente, sem sair da nossa casa, ver se calhar até museus e exposições que não iríamos de outra maneira, porque não tínhamos tempo, porque a nossa vida andava a 1000 à hora. E hoje em dia temos essa possibilidade de fazer efetivamente essas viagens internas, não só internamente dentro de nós, mas internamente dentro do nosso país. Efetivamente, o Feng Shui tem mudado muitas coisas na minha vida. Um, Sobretudo, há uma coisa que eu gostaria de dizer que é a tomada de consciência que eu tenho hoje da minha vida e do quanto a casa influencia a minha vida e, portanto, esta interligação e interdependência entre a casa e a vida é muito grande. Portanto, eu hoje em dia tenho noção de onde é que estão as áreas, onde é que na minha casa estão representadas as áreas da minha vida, o que é que eu lá ponho que influencia a minha vida. E, portanto, hoje em dia, quando, por exemplo, compro um objeto para uma determinada, compro com outra consciência. Se calhar gosto do vermelho, mas sei que para aquela zona se calhar fica melhor o azul. Ativo se calhar uma outra área. Então não vou comprar o vermelho, vou comprar o azul. Às vezes estes pequenos pormenores fazem uma diferença enorme depois em termos de resultado na casa e na vida. Há uma coisa muito importante do ponto de vista terapêutico, que não é só a nossa relação com a casa e nós sabemos o que é que estamos a pôr e onde é que estamos a pôr e o que é que representa, etc. Mas é também os sinais que a casa nos dá. Portanto, aquilo que a casa fala connosco, aquilo que está a acontecer do modo geral na casa e que nos vai dar feedback do que é que está menos fantástico ou do que é que está fantástico na nossa vida,
para depois, do ponto de vista de Feng Shui, poder ser trabalhado, mas também do ponto de vista terapêutico. E eu queria que nós tínhamos imensas histórias de Feng Shui, portanto, podíamos estar aqui a noite toda, a falar sobre isso, mas o tema hoje é o Feng Shui sistémico. E o Feng Shui sistémico dá-nos quase essa acupuntura da casa, porque nós vamos subdividir no Feng Shui vivencial. Nós não trabalhamos só com os 9 quadrados do Bagua que eu tenho aqui representados, mas sim com as suas subdivisões, portanto com 81. E nós vamos quase cirurgicamente, quase como se fosse acupuntura, direito àquele ponto que significa exatamente aquilo. E esses pontos, muitas vezes, todas as vezes, só que nós às vezes não temos consciência, estão diretamente ligados ao nosso sistema familiar, ao sistema educacional onde nós crescemos, ao nosso próprio sistema de alma, portanto, com as nossas almas companheiras, com o nosso propósito de vida, o que a nossa alma escolheu, etc, etc. E, no fundo, o Feng Shui sistémico nasce um bocadinho daí, de depois, terapeuticamente, essas questões positivas ou não que aparecem na casa e os sinais da casa, portanto, quando a casa tem uma infiltração, quando há uma inundação, são tudo coisas que têm a ver profundamente com o nosso interior, que têm a ver profundamente com o nosso sistema e que estão lá espelhadas e que o Feng Shui, do ponto de vista mais tradicional, nos ajuda a identificar, mas que o sistémico vai um bocadinho mais longe, que ajuda-nos a curar em amor o que se está a passar e o que se está a manifestar na nossa casa, na nossa vida, no nosso sistema. E eu queria, porque tivemos várias mensagens hoje ao longo do dia de pessoas a perguntar o que é o Feng Shui sistémico. É claro que quem já participou em retiros connosco e quem já fez o curso de Feng Shui vivencial não tem muitas dúvidas do que é e daquilo que nos traz e daquilo que nós conseguimos identificar. Tu, como trabalhando o sistema, porque eu não sou consteladora, embora tenha muita consciência da casa, levo muito os meus clientes para a consciência da vida, para a consciência do sistema, para a consciência daquilo que se está a manifestar é nosso e não da casa. Mesmo quando as pessoas me dizem, mas isso é um problema do condomínio. Uau, e tu vieste parar este condomínio e prédio porquê? Certo? E depois às vezes a forma como as pessoas lidam com o problema do condomínio vou eu resolver, estou a imputar ao outro, portanto está tudo do ponto de vista terapêutico ligado ao nosso sistema. Mas eu queria, tu no fundo és consteladora, portanto trabalhas mesmo com constelações sistémicas, eu queria que tu desse aqui um resumozinho do que é no fundo o Feng Shui sistémico, mas se calhar primeiro o que é um sistema e quais são as bases de nós trabalharmos terapeuticamente a casa, a vida, a alma, o caminho de vida, por aí, a família, do ponto de vista do sistema. Então, queria que tu falasses primeiro um bocadinho do que é um sistema, para as pessoas que nos estão a ouvir e que pela primeira vez estão a ouvir falar do Feng Shui do ponto de vista sistémico, embora qualquer pessoa que tenha já lido algo de Feng Shui sabe que o 6 é pai, que o 2 é mãe, que o 3 é família, por aí fora. Mas não com esta força com que ele é trabalhado no Feng Shui sistémico. Então, queria que tu explicasses primeiro um bocadinho o que é o sistema, quais são as bases das constelações familiares e sistémicas e organizacionais, porque no fundo elas também estão todas na nossa casa, não é? Eu costumo dizer, está o nosso pai e o nosso avô, mas também está o nosso patrão. Não é? E o nosso filho, e o tio, e o primo, pronto. Queria que tu falasses um bocadinho o que é o sistema, o que são as constelações e, no fundo, o que é o Feng Shui sistémico, ok? Então, um sistema, por si só, começando pela raiz das palavras, um sistema é um conjunto de pessoas que têm uma finalidade em comum, que estão ligadas de alguma maneira. O sistema familiar, efetivamente, todas as pessoas que pertencem ao nosso sistema familiar, nós já ouvimos dizer, a família é a célula base, é de onde tudo parte. Agora, quem é que pertence ao nosso sistema familiar? O sistema familiar é constituído por que pessoas? Pelo pai,
pela mãe, pelos avós, pelos filhos que vêm a seguir. Portanto, normalmente consideram-se os tios e as pessoas com quem as pessoas se casam, não é? Mas depois o sistema vai além destas pessoas de sangue, por assim dizer, vai além destas pessoas. E nós consideramos que se há alguém que agravou o nosso sistema, se agravou o meu sistema, essa pessoa passa a pertencer ao meu sistema familiar. E, portanto, aqui enquadramos, por exemplo, se alguém mata, rouba, né, alguém do meu sistema, essa pessoa passa a pertencer ao meu sistema familiar. O que é que acontece muitas das vezes? Essas pessoas são as pessoas que a gente não quer ver no nosso sistema familiar. E chama nomes, etc, etc, etc. Portanto, estamos a excluir essas pessoas que, na realidade, passaram a pertencer ao nosso sistema familiar. Se o nosso sistema familiar agrava um outro sistema, também o nosso sistema familiar passa a pertencer àquele sistema. Portanto, se nós pensarmos que andamos até há alguns anos atrás em guerra e que matámos não sei quantas pessoas, não é? Nomeadamente alguns dos nossos, algumas pessoas dos nossos sistemas, provavelmente foram à guerra de ultramar, etc. Imagina o tamanho dos nossos sistemas familiares. Portanto, e não pensar muito. É melhor não pensarmos, é melhor não pensarmos. Portanto, um sistema familiar são as pessoas que fazem parte direta, mas também há as pessoas que fazem parte do nosso sistema de forma indireta. Na realidade, todos fazem parte. Podem ser excluídos, mas eles fazem parte. Pronto. E aí vamos dar um passo seguinte, que é Bert Hellinger, que foi o pai das constelações, foi quem efetivamente reconheceu os princípios, as leis que regem todos os sistemas familiares e, nomeadamente, também os sistemas organizacionais. E hoje em dia até já existem pedagogias sistémicas, portanto, eles também são transportados para o sistema de ensino, são transportados para a justiça. Portanto, são leis que são transversais à nossa vida. E então, quais são essas leis? É a lei da ordem, portanto, vem o pai, vem a mãe, vem o pai e a mãe, depois vêm os filhos, depois vêm os netos e antes vêm os avós, não é? Portanto, deixa-me só fazer um parênteses aí na lei da ordem, que eu acho que aí foi a primeira identificação que eu tive com as questões das constelações sistémicas e familiares e organizacionais com a casa, porque é cada coisa no seu sítio, ok? Cada coisa tem o seu espaço, tudo faz parte. Quando as pessoas me dizem, olha, pintei a casa toda, mas não pintei as casas de banho e a despensa, ok? Isso também faz parte. Portanto, todos os bocadinhos da nossa casa também fazem parte. Quando nós temos um bocadinho do baguá de fora, isso também faz parte do nosso sistema. Então foi daquelas identificações diretas entre o organizar a casa, é organizar a vida, mas também é organizar o nosso sistema familiar, o nosso sistema de alma. Ok, portanto, continua. a ordem tem a ver exatamente com quem vem antes. Quem vem antes de nós tem, no fundo, precedência sobre nós, não é? É quem nos dá a vida e nós depois vamos passar a vida a outros. Esta lei, a ordem, está efetivamente diretamente relacionada com o pertencimento, com aquilo que eu há bocado falei. Todas as pessoas do sistema familiar pertencem e têm o seu lugar no sistema familiar. Eu faço às vezes uma comparação. O sistema familiar é como se fosse um barco e cada um tem o seu lugar para estar sentado. E cada um tem o seu remo para ajudar o barco a ir para a frente. Se eu pego numa pessoa e atiro a borda fora, excluo a pessoa do sistema familiar, aquele remo vai ficar para alguém. Alguém vai ter que pegar naquele remo e vai ter que remar. E uma pessoa vai ter uma maior dificuldade na vida se tiver 2 remos em vez de 1. E, portanto, quando nós temos lealdades cegas a pessoas que foram excluídas do nosso sistema familiar, independente de termos sido nós ou outros, a nossa vida torna-se mais difícil exatamente por haver essa exclusão. E, portanto, para além da ordem, o pertencimento e a inclusão dos excluídos. Os excluídos fazem-se presentes das maneiras mais fantásticas numa constelação.
e eles também às vezes acontece eles fazerem-se presentes nas nossas casas, portanto, mesmo aqueles que já partiram. É fantástico ver quando um excluído é incluído, a paz e o amor que passa a existir na família, porque efetivamente aquele elo tinha sido como cortado. E quando nós restabelecemos esse elo, a energia do amor flui e chega até às pessoas com mais força. E por fim, queres dizer alguma coisa? Queria pôr aqui um Sim. parênteses que acontece muito. Todas as pessoas têm aquele compartimento da casa que custa mais a arrumar, que custa mais a manter limpo, que custa mais a ter organizado, e às vezes até tem aquelas pessoas que não conseguem sequer mexer lá. Já fui a casas onde não conseguia sequer abrir a porta de determinados compartimentos, e quando nós não conseguimos desbloquear, portanto, no físico da casa, ou não conseguimos arranjar uma canalização, ou não há peça para arranjar não sei o quê, e que nós depois trabalhamos o sistema em constelação, muitas vezes ou aparece a solução, isto já me aconteceu muitas vezes com questões de condomínios. Tinha-me aqui, não sei de onde vem, mas a responsabilidade é do condomínio, então mas vais deixar aí isto assim, pronto. E muitas vezes acontece que depois de nós mexermos isso, a pessoa consegue ir lá, consegue pintar aquele compartimento, consegue mudar, consegue arrumar, consegue. Portanto, muitas vezes o mexer na casa ajuda a desbloquear na vida, mas às vezes nós temos que fazer este balanço que é bora mexer, ajudar aqui com uma terapiazinha para ver se a pessoa depois consegue fazer o processo na casa. E é fantástico as coisas que nós temos encontrado, às vezes, num simples papel de parede que está a saltar, ok? Podes seguir. A terceira lei, portanto, temos a ordem, temos o pertencimento. Pertencimento, às vezes também se fala de hierarquia. A ordem também tem, às vezes também tem a designação de hierarquia. Portanto, ordem, pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. Esta lei é uma das leis que às vezes é mais difícil de nós pormos em prática no nosso dia a dia. Quando nós falamos de dar, e às vezes eu pergunto, quem é que gosta de dar? Mas há muita gente a gostar de dar, e dá, e há muitas pessoas que fazem dão de forma genuína. Mas é importante para o nosso equilíbrio nós darmos de forma consciente e esperarmos também que a quem nós damos nos devolva efetivamente para mantermos o equilíbrio. Isto acontece muitas vezes, por exemplo, em relacionamentos de casal. Há um que dá e não espera que o outro dê, e continua a dar, e este continua a não dar, e mais dá. E se a gente começar a ver, este que não deu, ou porque não sabe dar, ou porque não tem para dar, ou porque não aprendeu a dar, que pode acontecer, vai olhar e vai pensar assim: epá, eu tenho uma dívida enorme para com outra pessoa, eu nunca vou conseguir pagar esta dívida. E quando isto acontece, normalmente este que não deu, recebeu, vai-se embora. E esta pessoa diz-me assim: mas eu dei tudo, e ele foi-se embora. Ele ou ela foi-se embora. Pois, mas ele tinha uma dívida tão grande que não conseguia pagar. Isto, o dar e o receber, é das coisas boas, mas também nas coisas menos boas. Nas coisas boas, normalmente, vou fazer aqui um exemplo. Tu dás-me um café e eu levo uns bombons. Por exemplo, uma coisa assim muito simples. Agora, isso nós, não, mas uma caixa de bombons é mais cara que um café. Pois, mas quando se dá-se um pouco mais. Quando são coisas boas. Quando são agravos, dá-se um agravo, mas um pouco menos, para não entrarmos numa escalada de violência. Eu às vezes costumo dizer a brincar, eu tenho uma história para contar que é, imaginem que eu faço um jantar para o meu marido, não é o caso, mas pronto, o prato que ele gosta e ele não vem jantar, não diz que não vem jantar, chega tarde e ainda a implicar. E eu penso assim, amanhã quem vai pagar o jantar? És tu.
Eu sei que tu não gostas de pagar jantares. Eu sei que tu não gostas de ir comer fora, mas eu vou marcar o jantar e tu é que vais pagar. Mas não lhe vou dizer nada. No outro dia, quando ele chega, assim, olha, onde é que estou a jantar? O jantar é neste restaurante assim, assim, tu é que vais pagar. Ah, mas vai-lhe sair caro. Pois vai. Mas eu tenho que ficar equilibrada com o agravo que ele me fez no dia anterior. Porque senão, o que acontece é que agravo o outro lado, qualquer dia eu vou ter que me ir embora porque não equilibrei. Não é que ver. Isso às vezes acontece também, isso espalha-se muito na casa, nos quartos. No quarto casal, nós muitas vezes identificamos quem é aquele que está a investir muito na relação, aquele que domina a relação e o outro. Isso é muito fácil, a maior parte das vezes, identificar no próprio quarto de casal. E em relação à casa, acontece muito, muitas vezes que é, há um que cuida mais da casa, que limpa, que arruma, e parece que o outro, que está ali a reboque, energeticamente, aquele que cuida da casa, até tem uma consciência maior a nível de Feng Shui, até usufrui mais dos benefícios da casa, etc, etc, mas sente que está a despender muita energia, que está a dar muita energia à casa e ao outro. Acontece muitas vezes em casais, mas também em famílias mais numerosas, em que muitas vezes a mãe já está esgotada. Porque investe muito no trabalho da casa, no cuidar dos outros, e não é como se não tivesse um companheiro à altura para equilibrar as coisas e ela não recebesse. E aí nós em Feng Shui trabalhamos muitas vezes que é o autocuidado, o autonutrir-se. Porquê? Porque isso vai nos equilibrar e ao nós nos equilibrarmos a nós, nós ajudamos a equilibrar todo um sistema. Okay? Não só dos nossos filhos, mas também dos nossos companheiros, dos nossos pais, por aí fora. É em cadeia. É em cadeia e há uma exceção a estas leis. A lei do equilíbrio entre dar e receber é a lei que tem uma exceção. E qual é essa exceção? É os pais dão sempre mais aos filhos do que algum dia os filhos podem dar aos pais. Pronto. Até porque lhe dão a vida e a vida não tem um preço. Um, efetivamente, como é que os pais se vão sentir algum dia equilibrados? Quando o filho efetivamente passa a vida adiante, lhes dá o neto, ou de alguma maneira sente que os filhos têm uma grande gratidão e demonstram essa gratidão para com os pais. É a maneira como nós conseguimos, de alguma maneira, equilibrar esta lei do equilíbrio de dar e receber, é efetivamente ou passando a vida adiante, ou se não passarmos a vida adiante em termos de filhos, é criar um projeto, deixar a nossa marca no mundo, ajudar outras pessoas. E esta lei do equilíbrio também não se verifica, por exemplo, entre professores e alunos. Mas, por exemplo, para um professor ou para alguém que ensina, é muito gratificante quando um aluno vem e estudou e formou-se e até foi além dos nossos estudos, estudo que o professor lhe deu ou que o mestre lhe passou portanto, é muito gratificante para quem deu muito da sua sabedoria, do seu tempo a uma pessoa e essa pessoa evolui na vida e faz efetivamente coisas fantásticas e projetos que ajudam outras pessoas. E aí o professor ou o formador ou o mestre sente-se efetivamente reconhecido, sente que o tempo que passou com aquele aluno foi bastante proveitoso e sente-se de alguma maneira equilibrado naquilo que deu. É muito, muito, muito interessante esta exceção, porque os pais dão de forma desinteressada e, Sim, portanto. Mas lá está, aquilo que tu dizias há pouco. A mãe e às vezes alguns pais, dependendo das famílias, precisam muito de, por um lado, se nutrirem e, por outro lado, terem consciência que antes de serem pais, eles são um casal. E é importante nós, mesmo aí, não invertermos a ordem, porque o casal, como casal, vem antes dos filhos.
Claro que nós temos que cuidar dos filhos, etc. Mas temos também que cuidar do casal como casal. Sim, sim. Mas esse desequilíbrio de casal muitas vezes é muito notório na casa. A questão do agradecer, do pertencer e do estar em amor, eu gosto muito de trabalhar na casa, porque é tudo que pertence à casa, ok? A sala não é mais importante do que a casa de banho, a cozinha não é mais importante do que o quarto, às vezes os próprios arrumos, às vezes falam mais até do que as zonas que as pessoas usam. Os arrumos, o sótão, portanto, todas essas zonas pertencem. E nós agradecermos à casa também é uma coisa muito importante, porque a casa, no fundo, dá-nos o abrigo, dá-nos o aconchego, dá-nos a proteção. Também é muito importante esse processo. Agora, queria que tu falasses um bocadinho do sistema na casa. Portanto, como é que nós trabalhamos no Feng Shui sistémico? Bem, o Feng Shui sistémico, aqui fazendo um resumo, no fundo um casamento entre o Feng Shui e o trabalho sistémico como Bert Hellinger nos deixou. Na casa, a casa é dividida por áreas, segundo o Feng Shui. Cada área tem a sua representação dos vários elementos da família, portanto, do pai, da mãe, dos filhos, do eu, dos outros. E, portanto, sistemicamente, quando nós pomos um baguá no chão e pedimos à pessoa para andar no baguá, por exemplo, nós conseguimos identificar onde é que a pessoa se sente bem, onde é que a pessoa se sente mal, onde é que a pessoa tem um ataque de choro, onde é que a pessoa tem uma raiva contida. E conseguimos perceber, às vezes até conseguimos perceber, nós conseguimos identificar Microsetor. Às vezes até o microsetores. próprio Ou microsetor, sim. seja, nós conseguimos na casa perceber que naquela área há uma questão. Conseguimos perceber, há uma racha, há uma questão. Mas a gente até pergunta à pessoa o que é que tens com o feminino ou com o masculino, está tudo bem? Não, está tudo bem, não estou a ver, não. A pessoa, de forma consciente, não chega lá e, portanto, se nós ficássemos apenas no Feng Shui, pronto, resolvíamos aquela questão mais a um nível superficial, mas como nos icebergs há uma grande parte do inconsciente e as famílias também têm esta parte inconsciente que está naquilo que nós chamamos o campo morfogenético da família, onde estão imprints de várias gerações. Quando nós aliamos o Feng Shui ao trabalho sistémico, muitas vezes nós conseguimos identificar a questão. Quando às vezes faço só uma pergunta e a pessoa fica do género, mas como é que tu chegaste lá? Eu disse, eu só cheguei lá Olha, porque tu estás naquele microsetor que corresponde ao teu avô paterno, à tua avó materna. olha, eu aí gosto muito de dar de um exemplo que trabalho muitas vezes na casa. Infelizmente, aparecem algumas vezes casos de violência doméstica, ou que existiu violência doméstica, ou que há indícios e chamam para harmonizarmos que a coisa se dê. E normalmente, quando eu começo a identificar as patologias da casa ou os sinais da casa, e eu às tantas pergunto o que é que o teu avô não sei quê, ou isto está a acontecer no sítio do teu avô e no sítio da tua avó. Então, nos casos de violência doméstica, infelizmente, o que acontece na casa é que vamos lá direitinhos, o que é que estava para trás que está a causar aquela questão no sistema. Outra questão que também muitas vezes e que fica muitas vezes espelhado na casa é a questão de os bebés que não nasceram naquela família. E tenho muitos casos de sucesso, graças a Deus, de infertilidade, de mães que não casais que não conseguiam manter uma gravidez, ou casais que não conseguiam sequer engravidar, e que o trabalho do Feng Shui os ajudou. E eu às vezes olho para esses bebés e penso, eu também dei o meu contributo para que eles estivessem cá.
são questões, isto para dar um bocadinho a visão prática da coisa, são questões em que a casa dá os sinais diretos e que muitas vezes até estão em mais do que um setor do Baguá, porque quando um casal não está, por exemplo, a conseguir manter uma gravidez, fisicamente tu podes dizer que é da mãe ou do pai, mas na casa vai acontecer que isso é do sistema dos dois e vai se manifestar no lado do homem e vai se manifestar no lado da mulher e vai se manifestar no lado da sexualidade e no lado da concepção e no lado da saúde por aí fora. É daqueles que se vai lá direitinho e também, a maior parte das vezes, se vai encontrar questões no sistema que já existiam. As questões de saúde, por exemplo. Os médicos falam muito no genético ou na doença de tendência familiar, ou às vezes as pessoas dizem, de um modo geral, na minha família, nós temos o estômago e fazemos mal a digestão e não sei o quê. Está lá batidinho na casa e está lá batidinho no sistema. E aqui este casamento do Feng Shui com a parte sistémica, o que é que nos vai ajudar? Vamos tratar dos dois lados. Vamos tratar na casa, identificamos muitas vezes na casa e depois vamos tratar do ponto de vista terapêutico com as constelações. Foi muito interessante tu pegares aí nos abortos. Os abortos são aquelas situações em que as pessoas dizem não, eu tive um aborto. Tive um aborto, pronto. Mas não consideram que aquela criança que não veio ao mundo pertence ao seu sistema familiar. E dizem, não, este é o meu primeiro filho, mas eu tive 2 abortos. Não, esse não é o teu primeiro filho, esse é o teu terceiro filho. E ter consciência que os 2 que não vieram pertencem ao sistema familiar. Porque se nós não os considerarmos, se aquela família não considera aqueles 2 abortos como pertencentes ao seu sistema familiar, está a excluí-los. E, portanto, nós queremos incluir, que é para a vida se tornar mais leve e mais fácil. E quando às vezes as pessoas tiveram 1 ou 2 abortos e não reconhecem aqueles abortos como os seus filhos e como pertencendo, às vezes há dificuldades mesmo na vida em efetivamente passar a vida adiante. Ou então, estamos em lealdade à nossa bisavó que morreu de parto. Ou então, por exemplo, nesta altura da pandemia, veio-me à memória, por conversas inclusive com a minha mãe, da minha bisavó, que morreu de gripe espanhola porque estava grávida. Ou seja, o que é que eu pensei? Aquela criança que morreu nunca fez parte do meu sistema familiar. E eu fiz essa inclusão dessa criança, que era minha tia-avó. Pensei assim, eu não sei se alguém neste momento da minha família está por lealdade cega a esta criança, mas pelo sim, pelo não, eu vou fazer este trabalho. Ok. Portanto, olha, quando tu falas de pequenas coisas que nós, quando temos consciência, conseguimos curar de uma maneira rápida e com muita facilidade. Eu aí trabalho muito o Feng Shui numa forma, e falo muitas vezes disso, que é a cura. O Feng Shui como uma ferramenta de cura, não só de cura da casa, mas sim de cura dos habitantes da casa. Eu costumo dizer que não são as casas que têm problemas, são as pessoas que lá habitam. Mas também de cura do modo geral. E aí há um princípio que eu gosto muito de usar, que é, quando nós curamos uma casa, nós curamos a família, ajudamos a curar essa família da casa, que habita na casa, mas ao mesmo tempo nós estamos a ajudar a curar todo o sistema familiar. E é muito engraçado porque às vezes dou-me uma consulta de Feng Shui e depois ligam-me, sou a mãe da não sei quantas, sou a tia da não sei quantas, sou a tia da tia, a prima a vizinha, isto acontece mesmo. Eu sou vizinha da não sei quantas, tenho que vir à minha casa. Pronto, e o que é que acontece? Que é aquele efeito dominó, que é tu ajudaste a curar uma casa, tu ajudaste a curar uma família, e do ponto de vista sistémico, tu ajudas a curar todo o sistema, e quando nós curamos todo o sistema, nós temos o efeito dominó também
que isso aconteça inconscientemente no todo à nossa volta. E então eu costumo dizer, se nós conseguíssemos chegar a todas as casas, curar todas as casas, e isso iria ajudar a sociedade em geral, a cura coletiva, que é uma coisa que aparece muito também no Feng Shui e no Feng Shui sistémico, que é o que os sistemas à nossa volta nos influenciam. O todo geral nos influencia. Falaste há bocadinho da pandemia e falámos já do confinamento. E desde o início do confinamento que eu costumo dizer que aquelas famílias que mais me preocupa estarem confinadas é aquelas efetivamente que têm no seu sistema questões de violência, por exemplo. Sim. Questões de agressividade, questões em que alguém é subjugado a outro. Portanto, e efetivamente, na última semana aparece um caso em Portugal de violência para uma criança que acabou por perder a vida, precisamente vítima de todo um sistema que não funciona bem. É claro que o pai vai ser o rosto, o pai, a madrasta, seja lá quem for, nós não vamos julgar. É um dos princípios que eu faço quando vou à casa de alguém, é não vou julgar o que é que se passa ou passou, e é um dos princípios da Constituição. Mas há todo um sistema por trás disso que não está de certeza em ordem. Há uma casa de certeza que, com muitas questões energéticas, provavelmente que influenciaram negativamente aquela família e outras tantas que existiram. Então eu gostava que nós falássemos um bocadinho também do sistema, como nós influenciamos a casa nos influencia a nós, mas depois há todo um efeito dominó de cura. Queria que falasse um bocadinho também do contrário, porque às vezes é o que é que o sistema nos influenciou, ok? E às vezes há pessoas que têm até móveis em casa. Eu tenho assim porque já a minha avó tinha assim, já a minha mãe tinha assim, já. Quando tu começas a desmontar os porquês da coisa, então, mas porquê que o seu filho tem esta cama? Que não está a beneficiar nada. Não, essa cama já era minha, já era do meu pai, já era. E vamos ver a carga toda com que aquela criança está provavelmente a dormir. Olha, o meu sistema está aqui, o meu sobrinho a dizer que está a ver-me. Muito bom. Olha o sistema de tudo, dominó, as crianças a verem lives de Feng Shui. Vou chegar na cidade com outra consciência. Vou fazer como a minha filha que chega à casa das pessoas e diz isto é mau Feng Shui, tira isto daqui, muda isto para ali. Olha, sim, os sistemas em gerais nos influenciam e que depois eu os encontro espelhados na casa. É muito engraçado tu teres falado disso, porque a própria constelação, quando tu participas de uma constelação, quando tu estás apenas ao serviço de alguém que vai constelar, ou a facilitar, que é o meu caso, todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na constelação vão receber cura no seu sistema, ou seja, aquela constelação tem também a ver com ela num plano que às vezes nós não temos consciência. E, portanto, quanto mais elementos de uma família participarem em constelações e forem resolvendo algumas questões familiares, mais rapidamente o seu sistema se cura. Portanto, é um bocadinho como tu dizias, uma casa e depois a família vai telefonando e vamos a várias casas daquela família, daquele sistema familiar e vamos curando o sistema. Um bocadinho o efeito dominó, também as constelações têm exatamente esse efeito dominó. E depois nós temos o reverso, que é o que é que a casa, ou o escritório, ou a escola onde nós estudamos, nos influencia. O bairro, Exatamente. Porque, efetivamente, tudo o que está à nossa volta, energeticamente, nos influencia. Ou seja, se eu dormir numa cama que foi de um casal que tinha violência, que era violento um com o outro, isso está
nas partículas da cama e a cama, eu provavelmente não vou ter um bom dormir e um bom sono Da casa. recuperado pela cama. Se a casa foi uma casa que teve, por exemplo, acontece muito em lojas. Uma loja que foi uma loja que foi à falência. Provavelmente quando eu montar o meu negócio nessa loja, hum, o meu negócio não vai ser se calhar tão próspero como aquilo que poderia ser se fosse uma loja limpa desse tipo de energias. Hum, por exemplo, acontece muito, e nós já falámos disso as duas, dos miúdos que estudam em escolas que foram construídos já há mais de 50 anos, com uma Mas nem precisamos de ir arquitetura. aos miúdos. A minha Yeah, geração, eu nós as duas estudámos numa faculdade, ou melhor, numa universidade, embora em faculdades diferentes, que foi construída em pleno Estado Novo. Portanto, o que é que isto nos influencia? Basta ver que as janelas eram mais altas do que eu quando eu lá estudava, não é? Portanto, eu não sou propriamente muito alta. deixa-me dar um exemplo, que eu tenho falado muito ultimamente do estudo das crianças e aparecem consultas também para ajudar a casa no estudo da criança e tens falado muito do sistema de ensino e da volta que o sistema de ensino está a dar. E as pessoas, pós 25 de Abril, acham que arrumaram os antigos sistemas na gaveta e que não vão Sim. mais mexer neles. E efetivamente, eu já pertenço ao boom pós 25 de Abril e estudei desde a pré até ao final da universidade, portanto, metade da minha vida, basicamente, metade da minha vida, em edifícios construídos pelo Estado Novo. E as escolas primárias têm, efetivamente, as janelas aqui quando a cabeça das crianças está aqui. Portanto, não olhes lá para fora, tu não abres os horizontes, tu não vais à tua vida. Tu ficas aqui só a fazer assim, assim, assim. É o que esse tipo de edifícios diz. E nós continuamos a usar esse edifício, embora tenha havido grandes intervenções a nível da parte escolar nesse edifício. Mas isso acontece, portanto. E depois eu vou à casa das pessoas e as pessoas têm os filhos a estudar virados para a parede de castigo. Têm a mesa encostada à parede, portanto, sem horizontes, sem verem o resto da sala ou sem verem o resto do quarto, a olharem para a parede. Ok? É a mesma lógica. E tu dizes assim, mas ninguém quer isso para os filhos. Não. Só que é o nosso inconsciente coletivo que tivemos um sistema de educação, que os nossos pais também tiveram esse sistema de educação, que os professores que nós tivemos, os professores que os nossos filhos têm, também tiveram esse sistema de educação. Então, esse bolo de sistemas, e estamos só a falar do de educação, nem estamos aí para a saúde, nem para nada Sim, disso. sim. Esse bolo de sistemas fez com que tu, quando vais posicionar os móveis da tua casa, os posiciones de fora, de forma a que o teu filho fique a estudar de costas para a parede, de olhar para uma parede. Portanto, tu tiras os horizontes, portanto, não deixas que a criança se abra e não está na posição de segurança, está na posição de medo. Exatamente. Isto era o sistema de ensino de há 50 ou 60 ou 70 anos. Ok? Não é o nosso agora de todo, nem é o que nós queremos para os nossos filhos. Só que esse coletivo leva-nos depois a posicionar-nos na casa e na vida em coisas que, se nós não tivermos consciência, estamos a ir precisamente nesse barco que nós não queremos. Oh, Inês, às vezes acontece, e eu já dei comigo a pensar nisso, que é, às vezes chegamos à casa das pessoas e as pessoas dizem-nos assim, eu não consigo mudar os móveis de sítio, eu não vejo, não consigo ver isto de outra maneira. E se nós fizermos uma pergunta, que é, então, e em casa dos seus pais, mudavam os móveis de sítio, gostava de mudar? Não, os meus pais viveram 50 anos numa casa e nunca mudaram os seus móveis de sítio. Ou Ou seja, nunca mudaram de casa. ou nunca Há muitos mudaram de casos, casa. nunca Ou mudaram de seja, casa. nós aprendemos com os pais e fazemos igual como aprendemos. Portanto, só quando mudamos, só quando conseguimos perceber e tomar consciência de que o quanto isso nos influencia, é que conseguimos efetivamente fazer aqui a troca a elevação da consciência que é o motor que nos vai facilitar a nossa vida. E depois é assim, gosta destes móveis? Não. Mas Foram prenda são, de casamento.
foram prenda de casamento, ou comprei-os com Não dinheiro do tenho o casamento. casamento do meu sogro. Então como é que era a relação do seu sogro com a sua sogra? É assim. Ai, viviam na mesma casa, mas nem falavam um com o outro. Pronto. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma mobília nova. Mas nós pensamos, mas esta mobília é tão boa, se calhar se puser a mobília à venda, vai fazer dinheiro para com... E a pessoa fica assim porque ficou de alguma maneira cristalizado, tem uma lealdade com o sistema dela, não vai mudar por lealdade porque foi dada à mãe, porque foi o pai, porque não sei o quê, e tem pesos na vida dela que não a deixam avançar, que não a deixam melhorar, por lealdades cegas ao seu próprio sistema familiar e àquilo que aprendeu e àquilo que os pais faziam. E é importante também esta alteração, esta mudança de consciência é muito importante. E às vezes basta uma pequena pergunta, uma pequena sugestão, e as coisas desbloqueiam-se, não é? É a tomada de consciência. E na tomada de consciência o que acontece muitas vezes é que as pessoas na altura acham que não é muito possível mudar os móveis ou mudar a posição, não é? E depois, ao tomarem consciência e ao fazer essa evolução terapêutica, acabam por passar de uns meses poder conseguem depois mudar, conseguem depois, olha, transmutar. Está aqui a Nádia a perguntar se não conseguirem vender, mas modificá-la. Assim, eu acho que às vezes até um processo de cura maior, Nádia, que é tu olhas, tens consciência, olhas, tens consciência do teu sistema, mas a partir do momento em que tu tens consciência, tu podes fazer diferente. E ao fazer diferente, muitas vezes o que é que acontece? Há pessoas, sei lá, que cortam bocados do móvel, pintam, colocam, transformam um louceiro em um armário para a entrada e colocam os casacos e as malas. Portanto, dão-lhe outro uso, requalificam, ok? Aceitam que ele faz parte da vida, que faz parte do sistema, mas eu agora vou usá-lo à minha maneira. Eu vou usá-lo de outra forma, ok? É a mesma coisa que eu estava a falar das secretárias das crianças. Depois de ouvir esta conversa, algumas mães vão entrar nos quartos e vão pensar: eu não consigo mudar isto, não tenho espaço, nananana. E se calhar daqui a umas semanas vê, epá, espera lá, então se eu puser a cama ali, se puser o móvel ali, isto acontece muitas vezes não é imediato, leva o seu tempo e leva o seu processo. Catarina, para terminar, porque estamos quase, daqui a bocadinho termina o nosso timing, queria que falasse um bocadinho de como é que nós estamos, no fundo, a ensinar e a trabalhar as pessoas do ponto de vista do Feng Shui sistémico. E se quiseres, muito resumidamente, contar alguma história para quem nos está a ouvir. Olha, nós neste momento estamos a trabalhar o Feng Shui sistémico num regime de retiro, de workshop em retiro, de fins de semana. Já temos os workshops agendados. Depois, quem quiser pode ir ao site. No site do Feng Shui Vivencial estão as datas, estão as condições, estão as inscrições e estão alguns vídeos que explicam como é que funciona. Pronto. Uma história muito engraçada foi o último ano, não foi este ano, foi o ano passado, em casa. Eu ativei alguns microsetores na minha casa e eles começaram eu tenho dois gatos e os gatos começaram a ir lá mexer nas coisas que eu tinha posto. E eu questionei-te, um dia conversámos e começámos a perceber que a casa me estava a dar sinais. Uma coisa tão simples. Um dia eu abri um pacote de sal, meti o sal no saleiro e deixei o resto do sal, até estava atado, em cima da banca. Quando cheguei a casa, o pacote de sal estava no meu quarto. Exatamente na área em que eu tinha ativado. E eu pensei, se tu estás aqui, não é por acaso.
Portanto, provavelmente esta área precisa de uma limpeza mais a fundo e efetivamente eu passei a colocar uma cura de Feng Shui com sal. Nunca mais houve questões nesse microsetor. Portanto, às vezes nós temos que saber ler os sinais que a casa nos dá e perceber que efetivamente que é para fazer assim. E quando nós curamos e percebemos que é importante curar aquela área que corresponde, por exemplo, vamos imaginar, ao avô. E eu vou fazer um exercício. O que é que se passou com o meu avô? O que é que o meu avô tem a ver? O que é que está-se a passar na minha vida que é um reflexo da vida do meu avô? E então faço uma constelação com ele e curo esta relação que nós tínhamos os dois e a situação fica resolvida. Portanto, Muitas às vezes, vezes não aqui, são esqueci coisas mais vezes, pequenas, às vezes precisamos fazer uma microconstelação, não precisamos fazer uma constelação, uma sim, até porque microconstelação. o trabalho com os microsetores e trabalhamos também com mais do que um setor ao mesmo tempo. Isto é, por exemplo, eu às vezes detecto uma questão na gestação. Qualquer coisa que aconteceu que não está a deixar que o caminho de vida flua durante a gestação, portanto, durante o tempo em que eu estava na barriga da minha mãe. E eu aí, muitas vezes, tu dizes assim, vamos ao 2, que é a mãe. Não, mas porquê é que isso foi? E depois vês, não, então muitas vezes é pai, é mãe, é a criança, isto 2, 7, 6, é a gestação que é no 1, e muitas vezes processos kármicos que ainda temos que ir ao 3. Exato. Portanto, muitas vezes isto aparece na casa, pode ser trabalhado em setores e em microsetores. Os microsetores é quando nós dividimos, isto para quem não sabe, o bagua ainda em quadradinhos mais pequeninos. E conseguimos ir a esta assertividade e rapidamente, com uma microconstelação, resolver o que no fundo a casa está a espelhar do nosso sistema, não é? Está-nos a dizer, ela fala connosco, é o quadro que cai, é, o gato que derruba sempre o mesmo objeto. Eu tinha uma jarra no chão, e eles iam sempre e derrubavam a jarra. Eu fiz uma constelação e passei a pôr a jarra em cima de um aquecedor. E eu pensei, vamos ver o que é que isto vai dar. Até hoje nunca mais subiram para cima do aquecedor e nunca mais derrubaram a jarra. Portanto, a jarra está a ativar um microsetor específico e acabou. Portanto, é muito, muito curioso. Quero só dizer uma coisa. As pessoas que puseram comentários, que se não conseguimos responder agora, podemos depois responder mais tarde. É uma questão também E de. tem aqui um comentário que pergunta se a letra, a umidade, além dos materiais de construção, o que é que pode significar? Depende muito do sítio onde está. Portanto, o sítio da casa onde está é uma análise que tem que ser feita com a planta da casa e percebermos em que sítio do Baguá é que está. Muitas vezes o salitre são coisas já mais antigas que existiriam na casa, na própria estrutura da casa, portanto, na estrutura familiar, e muitas vezes as questões das umidades e dos bolores, quando nós avaliamos à luz do feng shui sistémico, vêm-nos espelhar questões kármicas. Questões kármicas não só dos habitantes da casa, mas também dos que lá, da família dos habitantes. Depois, há uma parte em que nós não falámos, mas eu tinha pano para mangas para outro live, a casa foi feita de raiz, ok. Então é mesmo do sistema da pessoa que lá está a viver agora. A questão também que nós falamos muito que é, nós não vamos para uma casa por acaso. Tal como nós não vamos para uma família por acaso. Ou não vamos para uma profissão por acaso. Ou não vamos trabalhar para aquela empresa por acaso. São tudo micro sistemas aos quais nós pertencemos e que provavelmente têm algo a falar no nosso percurso de vida, no nosso propósito de vida. E muitas vezes também é uma coisa que se trabalha muito na casa, a questão de qual é o propósito de vida e em termos de caminho de vida, o que é que está a correr bem ou o que é que está a correr menos bem nessa procura desse caminho.
Queria só para terminar, Catarina, que resumisses numa frase: o Feng Shui mudou a minha vida porque, ou o Feng Shui mudou a minha vida em. Bem, o Feng Shui mudou a minha vida Tens 20 segundos. Estava aqui o Instagram a dizer que tens 20 em segundos. 100%, 200%, 500%. Mudou completamente a minha visão da vida e a minha visão da casa, e efetivamente é tudo diferente hoje em dia. E portanto quero deixar o desafio para que experimentem fazer um fim de semana connosco